Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e hoje eu gostaria de vos falar sobre psicoterapia EMDR ou terapia EMDR. Bom, a psicoterapia EMDR é considerado um modelo integrativo de psicoterapia, sendo que, segundo autores, hoje em dia EMDR pode ser utilizado como um modelo terapêutico por si mesmo ou pode ser integrado noutros modelos de psicoterapia. Como nós vamos ver mais à frente, as inspirações do modelo da psicoterapia EMDR permitem que ele seja integrado com outras perspectivas. EMDR significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Perdão pela palavra, mas isto é muito completo. Portanto, no fundo, estamos a falar de um reprocessamento e desensibilização através de movimentos oculares, que é aquilo ao qual a EMDR é mais conhecido. No entanto, não é só através dos movimentos oculares que isto ocorre. A EMDR foi influenciado por trabalhos de terapia comportamental, nomeadamente os trabalhos de Joseph Wolpe na desensibilização sistemática e também aspectos de psiconeuroimunologia. Isto porque está ligado à história do EMDR. Portanto, EMDR foi criado e desenvolvido por Francine Shapiro, que infelizmente já não está viva. Inicialmente, Francine Shapiro estava a realizar um doutoramento em literatura inglesa quando descobriu que tinha cancro. Já nessa altura, enquanto ela estava a fazer o doutoramento em literatura inglesa, ela já tinha um fascínio pelos trabalhos de Joseph Wolpe. No entanto, ela começou a focar-se mais nesse trabalho, nesse estudo, a partir do momento em que ela soube que estava com cancro. Para além dos tratamentos, obviamente, os esforços de Francine Shapiro em integrar alguns aspectos de terapia comportamental e também focar-se nos trabalhos de psiconeuroimunologia fez com que ajudasse na recessão do seu cancro, coisa que os médicos na altura não conseguiram explicar, ou melhor, não conseguiram dizer porque é que havia uma recessão tão grande acerca dos tumores. E a história já lendária do surgimento do EMDR deu-se quando um certo dia Francine Shapiro estava a fazer um passeio e que a dada altura começou-se a perceber que pensamentos que a afetavam, pensamentos negativos, que antes tinham um enorme peso, agora já eram muito mais leves e muito mais geríveis. E quando Francine Shapiro começou a perceber, ou tentou perceber porque é que isto aconteceu, ela deu-se conta que à medida que ela estava a ter esses pensamentos, os olhos dela estavam a movimentar-se rapidamente, movimentos diagonais, muito semelhantes àquilo que acontece na fase do sono REM, onde também existe o Rapid Eye Movement, por isso é que se chama REM. Inicialmente, Francine Shapiro chamou a esta intervenção EMD, portanto, Eye Movement Desensitization, de novo muito inspirada nos trabalhos de Joseph Wolpe, condicionamento e desensibilização sistemática. Só uma parte, Wolpe, quando desenvolveu sensibilização sistemática, inicialmente esses procedimentos foram através de
técnicas hipnóticas, só uma à parte. Não obstante, Shapiro considerou que não era suficiente apenas a desensibilização de eventos traumáticos, de memórias traumáticas, de pensamentos traumáticos ou negativos, ou mesmo comportamentos, mas também faria sentido reprocessá-los, atribuir um novo significado. Daí que mais tarde tenha adicionado a sigla R de Reprocessing, tornando-se então o EMDR, como os conhecemos. Inicialmente, o EMDR foi desenvolvido via investigação, com a utilização dos RCTs, Randomized Controlled Trials, em casos de perturbação de stress pós-traumático, trauma grave, de stress grave, ansiedade severa. Essa é a área onde o EMDR está mais do que validado, supostamente, e é onde ele tem feito mais intervenção. Hoje em dia o EMDR já evoluiu, mas já vamos aí. A terapia EMDR assenta em alguns princípios. Por exemplo, estimulação bilateral é apenas um componente integrado. Muitas pessoas associam o EMDR única e exclusivamente à estimulação bilateral, como se isso fosse aquilo que fizesse a diferença ou que fosse a componente principal da intervenção. E segundo Francine Shapiro, ela é apenas um componente integrado numa série de procedimentos claramente definidos em fases. No EMDR é dada particular atenção a imagens, crenças, emoções, respostas físicas, aumento de consciência, estabilidade interna, resiliência e sistemas interpessoais. Por ser um sistema integrado, a EMDR tem em conta todas estas partes e já vamos ver as suas influências. Os técnicos, ou neste caso, os terapeutas EMDR, devem usar diferentes protocolos dependendo da patologia. Hoje em dia nós temos vários protocolos EMDR, já que a EMDR tem sofrido uma evolução e investigação noutras patologias, para além da perturbação de stress pós-traumático, ansiedade e trauma severo. Hoje em dia já se pode aplicar e já existem protocolos EMDR para outras patologias. Também é importante dizer que Francine Shapiro considerava que a intervenção EMDR, a psicoterapia EMDR, também deveria ser adaptada às características individuais, características individuais de cada cliente que surgia. Finalmente, o propósito do EMDR é libertar o cliente de um passado traumático para um presente saudável. E, portanto, estes são os princípios aos quais a EMDR está assente. Relativamente às inspirações, ou aquilo que fez, ou aquilo que serviu como referência para Francine Shapiro, claramente trabalhar o EMDR, nós podemos pensar em referências como, ou inspirações vindas da psicanálise, no caso de falarmos em memórias traumáticas das relações de infância. Podemos falar, obviamente, no comportamentalismo, na terapia comportamental, cujo o foco da atenção da terapia comportamental está nos comportamentos, e daí também muito já referir a influência dos trabalhos de Joseph Wolpe. Também a EMDR tem uma inspiração na terapia centrada no cliente, já que, segundo Francine Shapiro, a EMDR é uma intervenção com o foco no cliente, com o foco nas suas características, ao mesmo tempo a prestar particular atenção aos afetos da pessoa e também
numa dinâmica experiencial, tal como outras abordagens centradas no cliente ou existenciais, ou de cariz mais existencial, como a terapia Gestalt, como a terapia focada nas emoções. Portanto, também os trabalhos de Greenberg e de Safran. Também temos inspiração da terapia cognitiva, no sentido em que a EMDR se propõe em reprocessar autocríticas ou diálogos internos, cognições desajustadas em termos de afetos positivos e negativos. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar de um género de reestruturação cognitiva, que é algo típico da terapia cognitiva, e finalmente uma inspiração em termos das respostas físicas, muito baseada nos trabalhos de Bessel van der Berg, acho que é assim que se chama, o senhor, nos seus trabalhos acerca do trauma e como o corpo guarda e reage a essas situações traumáticas. Portanto, a EMDR tem todas estas inspirações em toda esta integração de pensamentos. Daí que ela possa ser, ou os protocolos da EMDR podem ser integrados em outras formas de psicoterapia também. Não apenas sozinhos, mas também integrados. Claramente, existe uma definição de fases no EMDR e essas fases foram propostas como sendo a seguinte. Uma fase 1, temos a história do cliente e o plano de intervenção. Nesta fase, o terapeuta EMDR propõe-se a recolher a história clínica da pessoa e, face a essa história clínica, face a essa conceptualização, organizar um plano de intervenção que é claramente discutido com a pessoa. É importante dizer que, nesse plano de intervenção, o número de sessões no total e para cada fase pode sofrer alterações consoante as características do cliente e a severidade das patologias. O número de sessões pode variar. E isto é algo que também Francine Shapiro escreveu. Numa fase 2, temos então a fase de preparação. Nesta fase, o terapeuta EMDR propõe-se a estabelecer a aliança terapêutica e a relação terapêutica, explicar o que é o EMDR, em que consiste o processo da EMDR e desmistificar qualquer questão ou esclarecer qualquer pormenor que a pessoa tenha sobre o EMDR. Numa fase 3, temos então uma fase de avaliação. Nesta fase, o terapeuta EMDR centra-se nos pensamentos, nas emoções, nos comportamentos, nas memórias traumáticas do cliente e é utilizado um sistema de medição subjetiva, sistema de intensidade medição subjetiva. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é pedido à pessoa para avaliar subjetivamente a intensidade de traumas, de pensamentos, de emoções, de comportamentos completamente desadaptativos, ou neste caso negativos, entre 0 e 10. Muito como a sensibilização sistemática, em que o objetivo da terapia EMDR, obviamente, é reduzir essa avaliação subjetiva, idealmente até ao 0. Eliminado. Idealmente. Numa fase 4 temos então a dessensibilização e aqui nesta fase é onde surge então a estimulação bilateral ou os movimentos bilaterais. Inicialmente esta estimulação bilateral era proposta como pedir ao cliente para focar toda a sua atenção num ponto aqui destes dedos e à medida que o terapeuta realiza estes movimentos bilaterais, esta estimulação bilateral, a atenção da pessoa deve-se manter nos dedos, o que faz então com que a pessoa comece a realizar os movimentos
oculares, portanto os movimentos REM, e à medida que isto é feito, a pessoa diz a si mesma ou recita em voz alta aquilo que obviamente são as suas crenças ou as suas imagens mais negativas. Portanto, a ideia é trazer isto para depois, então, numa fase 5, ser a fase de instalação. Nesta fase de instalação é aquilo que o terapeuta EMDR faz para instalar, então, os afetos positivos, esta reestruturação, este reprocessamento de tudo aquilo que acontece, de tudo aquilo que está como trauma, como o afetar de um ponto de vista negativo. Numa fase 6 temos uma fase de body scan. Nesta fase, o terapeuta EMDR pede ao cliente para não só se focar nos aspectos negativos, nos aspectos traumáticos, mas também nestes aspectos positivos agora instalados e, de uma forma mental, fazer um scan de todo o seu corpo para perceber se existem áreas do seu corpo, áreas físicas, onde as sensações sejam mais pronunciadas. Numa fase 7, temos então uma fase de encerramento, onde o processo começa a terminar, de novo instalando estes novos recursos, e aqui o terapeuta pode pedir que o cliente faça alguns autorregistros, escreva algumas coisas e, sobretudo, preste atenção às mudanças que foram implementadas. E, finalmente, numa fase 8, temos então uma fase de reavaliação, feedback. Portanto, é aqui nesta fase que se percebe se as intervenções foram bem sucedidas, se houve então uma grande diferenciação entre estes traumas e os afetos positivos. De novo, tudo isto pode ser feito em várias sessões, algumas dentro do protocolo de MDR, mas depois cada fase pode demorar mais, consoante as características e consoante a severidade da patologia que é apresentada. Concluo o meu vídeo exatamente como eu comecei, que é reforçando que a MDR é uma intervenção empiricamente validada, inicialmente para as questões da perturbação de stress pós-traumático, ansiedade severa, trauma severo. Hoje em dia, a MDR tem sido investigado para intervenção em outras patologias, como a depressão, como distúrbios alimentares, daí que já existem mais protocolos virados para outras patologias do que apenas os traumas ou as perturbações de stress pós-traumático, sendo que continua a ser a área em que a MDR está mais do que validada. Embora hoje em dia também já tenham surgido investigações que disputam tal eficácia de MDR. Portanto, vai sempre haver esta luta, né? Mas isto é a natureza das práticas baseadas na evidência e nos RCTs. Finalmente, se vocês tiverem interesse, podem consultar também a página da Associação EMDR Portugal, já que em Portugal a EMDR é considerada uma psicoterapia. Portanto, se vocês fizerem treino pela associação ou em entidades que tenham protocolos que sejam reconhecidas pela associação, vocês depois, seguirem obviamente um plano de formação, podem especializar-se como psicoterapeutas em MDR, segundo protocolos estabelecidos com a ordem dos psicólogos. Portanto, pensem que poderão ser psicoterapeutas devotados ao MDR. Aqui em baixo na descrição do vídeo, como costume, vou deixar algumas referências para vocês poderem explorar, se tiverem interesse.
Eu recomendo que sim. EMDR é uma abordagem interessante e é algo que vocês poderão descobrir e saber mais. É tanto utilizada para crianças como para adultos, esqueci-me de dizer isso. E, claro, tudo aquilo que eu disse pode já ter sofrido modificações, já que esta informação teve como base aquilo que foi escrito e descrito por Francine Shapiro. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Se gostaram deste vídeo, partilhem, subscrevam o canal. Quanto a mim, despeço-me, esperando que estejam todos bem e com saúde. E vemo-nos então numa outra oportunidade.